Boa noite, telespectador, boa noite, telespectador. Espero que vocês já estejam em casa, livres dessa chuva, porque está caindo uma chuva violenta na nossa região. Hoje, segunda-feira, uma data importante, porque hoje a presidente Dilma Rousseff completa 68 anos. Parabéns, presidente, que a senhora viva muito tempo ainda para ver o Brasil se recuperar do buraco que a senhora e os seus asseclas estão jogando o nosso país. Parabéns à senhora, muita saúde, muita longevidade. Não muito diferente, vamos falar sobre as manifestações que aconteceram não só no Brasil, mas também aqui na nossa região, a favor do impeachment da presidente. Eu disse impeachment, não golpe, como alguns colocam. Para os outros presidentes era impeachment. Para a presidente, agora Dilma Rousseff, consideram como golpe. A gente aqui respeita as posições, mas existe um processo, um rito que se iniciou em Brasília e que hoje nós vamos conversar com mais detalhes a respeito disso com os nossos convidados da noite, o advogado Aldo Santos Pinto e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, boa noite, obrigado pela presença. Qual a avaliação de vocês? Eu não sei se vocês querem também cumprimentar a presidente Dilma. Não cantem parabéns à presidente, porque ela não gosta. Ela não gosta que cantem parabéns, mas se vocês quiserem dar um agrado, uma joia, um presente, fiquem à vontade. Se quiserem parabenizá-la aqui, fiquem também à vontade. Boa noite. Boa noite, Guto. Agradeço o convite a você e a toda a sua equipe que gentilmente me recebe. Boa noite também, João Vilela. Boa noite, Aldo. Que eu repito os elogios que eu fiz recentemente a você e certamente quem ganha com isso é o telespectador, ao qual também já agradeço antecipadamente. Como cidadão educado, eu também transmito meus parabéns à excelentíssima senhora presidente da República. Nós já estávamos conversando aqui no nosso warm-up, né, o nosso aquecimento aqui sobre os assuntos, e é interessante porque nós já chegamos aqui conversando sobre todos eles ao mesmo tempo, com aquela vontade, com aquela energia de falar. E o primeiro deles é sobre a manifestação, ou as manifestações que ocorreram ontem, e que os jornais têm noticiado que elas foram abaixo daquilo que se esperava. Mas aí eu já até me antecipei, conversei aqui e disse que a pergunta que tem que ser feita é: houve ou não houve manifestação de apoio ao impeachment? Houve, então nada mudou para o governo, né, nesse ponto. E a segunda análise que eu faço, existem diversas análises, tem gente comemorando, dizendo que o movimento enfraqueceu, enfim. A análise que eu faço é a seguinte: num primeiro momento, eu acho que a grande indignação que uniu grande parte da população que foi às ruas era para que esse procedimento do impeachment, primeiro, saísse das mãos do presidente da Câmara e tivesse um andamento. Esse objetivo já foi atingido. É a mesma situação, comparei aqui, em um time que disputa ao mesmo tempo dois campeonatos. Ele tem uma final no final de semana de um campeonato e num outro campeonato ele tem um jogo normal de andamento, de soma de pontos numa quarta-feira. Não queira ver um público igual na quarta-feira em um campeonato que ainda não vale coisa alguma do público que é esperado para uma final. O que eu quero dizer com isso? Que se nós tivéssemos já às vésperas da votação do relatório da comissão que será feito na Câmara e que, se houver aprovação de 2/3 dos deputados, esse procedimento então será instaurado oficialmente no Senado, acho que se o momento fosse esse, a população estaria em maior quantidade às ruas. João Vilela, boa noite. Boa noite. Na realidade, nós damos sempre muitos presentes para a nossa presidenta, né? Que nós damos muita coisa. Cartão corporativo, por exemplo, que o dia que abrir esse cartão corporativo, nós vamos ter surpresas incríveis, com muitos presentes todos os dias, de várias formas. E para várias pessoas, né? Para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Nós pagamos através dos nossos tributos, suados tributos, em grande quantidade, de várias formas. Nossos tributos que são extremamente mal relacionados, mal colocados, difíceis de fazer o pagamento, incompreensíveis em muitas vezes. Nós pagamos para o governo trilhões, já passa de trilhão. Trilhão é algo extremamente mesmo em real é muita coisa. Muita coisa, muito mal usado. Esses tributos eram para ser revertidos para a sociedade e pelo que nós pagamos eram para voltar de uma forma muito mais equilibrada, em forma de infraestrutura, de segurança, de tudo que a gente sabe, saneamento básico, educação, tudo que a gente precisa
e nós não temos e gera essa questão da má utilização do dinheiro público. Na verdade, o impeachment está sendo forte, a questão de retirada da presidente, que é a única ferramenta que nós temos. Nos Estados Unidos tem o recall. Você pode retirar o presidente se você não estiver satisfeito apenas, não precisa ter crime nenhum. Nós temos a questão do impeachment, que precisa de um crime para você retirar a pessoa de lá. Foi eleita, tudo mais, é uma questão constitucional. Não há golpe nenhum, como o pessoal alardeia, porque está na Constituição. Se seguir o rito constitucional, nada mais é que extremo direito, não tem nada fora dessa questão. Agora, o que acontece é a falta do dinheiro. O grande problema que nós estamos passando, a grande questão, é a falta do dinheiro. Se todo mundo estivesse bem, as empresas ganhando dinheiro, os trabalhadores ganhando dinheiro, o país pujante, garanto que isso seria... Isso passaria a margem, passaria na sua opinião? Infelizmente até, passaria a margem. Porque sendo detalhes, olha, houve um desvio na Petrobras, a Petrobras está muito bem, ela está batendo recordes, está pagando bem os acionistas. Conseguimos explorar, mas chegamos tiraram no pré-sal. Teve lá um cara que tirou alguns bilhões de lá, um pessoal que realmente fez errado, mas está dando lucro. Tá? Como acontece em qualquer família, que é onde falta pão, aquela velha história, né? Todo mundo grita e ninguém tem razão. Ninguém tem razão. É o que acontece. Então, a força maior... Se você me permite, na onda dos ditos populares, agora no Brasil, para algumas pessoas, é Mateus primeiros meus. Claro. Por favor. Mas é justamente isso. Eu passei ontem, inclusive, em São Paulo, não fui na manifestação, mas passei pela manifestação ontem ali na Paulista, na região da Paulista, e tinha bastante gente, tal, aquele negócio todo, claro, que não da mesma forma que nas primeiras, até porque as pessoas já estão conseguindo enxergar no horizonte uma real possibilidade da retirada da presidente. E uma coisa também o pessoal coloca de uma forma, nos telejornais normalmente, olha, o Eduardo Cunha começou... Na realidade, o impeachment, quem pediu o impeachment é um cidadão. Né, que são aquelas 3 pessoas que a gente já até falou sobre isso, que é a Janaína Pascoal, o Hélio Bicudo e o Miguel Reale, que são... Que ontem estiveram na manifestação na Paulista e leram e falaram sobre a fundamentação desse pedido. Na realidade, o Eduardo Cunha, de uma forma talvez até torta, a gente sabe que tem ali uma picuinha, ali me parece muito, não sei o que parece para as pessoas, parece aquela questão de adolescente, parece um monte de adolescente, dos seus 14, 15 anos, brigando um com o outro. Ele mentiu, foi ele que falou, foi aquela outra... Fica aquela historinha, e outro manda uma carta lá para ela, olha, dizendo não sei o quê. Dá uma sensação... Eu imaginaria Cunha e Dilma fumando um cigarro. E as famílias não sabendo que eles fumam. Então, Dilma, se você contar para minha mãe que eu fumo cigarro, eu conto para sua que você também fuma. Só que eles esqueceram que tem uma terceira pessoa nessa equação, né? Que é Michel Temer. Sim. Que também fuma um cigarro. Que também fuma um cigarro, que sabe dos dois que também fumam um cigarro, né? Então, olha, se você contar, eu também conto. Se você e no final, e diga-se de passagem, o cargo de presidente, exercido atualmente pelo Eduardo Cunha, acolheu o pedido da forma mais correta dentro do regimento da Câmara. Estou errado ou não? Com aquela questão, só que o Supremo agora vai analisar. Da questão da votação da comissão. Seria a minha próxima pergunta, mas só cabe ao presidente da Câmara acolher o pedido de impeachment. Pode ser feito por um deputado. Se ele não acolher, por exemplo, um deputado pode pedir, daí é pedido na próxima sessão. Mas existe um ritual, o rito existe um rito para que isso aconteça. Claro. Não é? E ele não atropelou até onde as informações dão conta, e ele não atropelou. Não. Diante de diversos outros pedidos também de denúncia para que fosse aberto esse procedimento de impeachment, ele optou por esse que ele entende que era o que estava correto, era o que estava robusto, era o que estava assinado por pessoas com conhecimento jurídico e que fez o requerimento foi feito de uma maneira correta. O que me parece que ficou esquisito, ficou estranho e que dá margem para a defesa do governo é que foi no momento em que ele também teve contra si a abertura de um procedimento ético-disciplinar. O que, em momento algum, invalida a abertura. Claro. Não cabe a ele julgar o impeachment. Cabe a ele dizer, olha, este pedido atende formalmente aos requisitos do impeachment, que é um procedimento político jurídico, nós já sabemos disso, e então submeter a formação da comissão.
Então, essa questão do golpe, que inicialmente foi tido como uma propaganda de defesa do governo, o telespectador não cai mais. Não existe essa questão do golpe. Essa aí já é história... Aliás, nem é bom ficar falando, porque isso aí já é assunto já... aquele prato frio já. Mas é bom que se explique isso para a população de uma forma até exaustiva, porque as pessoas na rua falam muito de golpe, mas de golpe não tem nada. Então, o presidente da Câmara analisou um fato jurídico. Qual é o fato jurídico? Há ou não há um fato jurídico? Que é isso que nós temos que entender, se há ou não um golpe. O que é que estão dizendo? Ela pegou meia dúzia de ovos na esquina? Não. Estão dizendo que ela agiu com aquelas pedaladas fiscais, que são crime de responsabilidade. Se fosse um crime comum, esse julgamento seria diretamente no Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade fiscal, cabe então ao presidente da Câmara acolher esse pedido para abertura dessa comissão, e aí sim, quando a Câmara deliberar pelo sim, nesse caso por 2/3 dos seus pares, é que esse procedimento irá então ser aberto no Senado Federal. Então a questão que pode ser golpe. Pode ser ou não. Exatamente. É golpe ou não é golpe? Vamos parar com isso, não é golpe, gente. Existe uma lei de 1950 que fala sobre crime de responsabilidade. Essa lei foi recepcionada, é esse o termo que se fala, pela nossa Constituição Federal de 88. Tanto é que foi usada pelo Collor. O ex-presidente Fernando Collor de Mello sofreu um procedimento de impeachment. Então vamos esquecer a questão do golpe. Também não podemos cair nessa questão de que essa questão é uma questão política entre Eduardo Cunha e presidente Dilma Rousseff. Também assim não é. O que ficou esquisito, como eu disse, foi essa questão de ele acolher essa denúncia no momento em que ele também sofreu um procedimento ético-disciplinar. Então, nós estamos até num momento importante desse procedimento, porque o Supremo Tribunal Federal irá decidir agora, no dia 16, sobre uma ação do PCdoB, que foi interposta basicamente alegando 3 situações. A primeira, Eduardo Cunha teria ou não legitimidade para acolher essa denúncia e dar prosseguimento nessa fase do impeachment. Depois, a presidente Dilma Rousseff deveria ou não ter tido a oportunidade de apresentar uma defesa prévia antes desse acolhimento feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E terceiro, essa votação dessa comissão que irá fazer o relatório. Veja, é uma comissão que irá fazer o relatório. Se essa eleição deveria ser aberta ou secreta como foi. Na liminar em que o ministro Fachin concedeu, ele, numa primeira análise, ele falou, olha, realmente essa votação secreta tem que ser analisada, Né? Então, o primeiro item, se o presidente, o Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, tem legitimidade, evidentemente que sim. Né? Claro. Segundo, defesa prévia... Não vai ter depois. Se falar em defesa prévia nesse momento, nós estaríamos criando, o Supremo Tribunal estaria criando um regramento inexistente. E cá entre nós, não é competência do Supremo Tribunal Federal legislar nesse regramento do impeachment, até porque com o ex-presidente Fernando Collor de Mello não houve isso. Então o que me chama a atenção, Guto, João, eu acho que essa questão da votação secreta não está na lei, compete ao regimento interno da Câmara, mas o argumento de que não poderia ter sido secreta porque o voto secreto é exceção e está na Constituição, quando a votação tem que ser secreta. Se nós olharmos lá os incisos do artigo 52, ele fala em algumas situações onde pode ocorrer a votação, aliás, onde deve ocorrer a votação secreta, por exemplo, quando o Senado escolhe magistrados ou ministros do Tribunal de Contas da União. Essa escolha tem que ser por votação secreta. Então, eu não vou me surpreender se o Supremo Tribunal Federal anular a comissão que foi eleita pela Câmara com base em votação secreta. De tudo isso que nós estamos vendo, isso não vai me surpreender se ocorrer, porque tem base legal. Então a situação poderia se anular a eleição da comissão. A eleição da comissão. E aí tem que ser feito do em impeachment aberto. Já estaria aberto, se realizaria uma nova eleição com voto em aberto. Okay. Sem problema nenhum. Porque, na realidade, é o que o doutor Aldo colocou brilhantemente e de uma forma bem didática e bem que é importante para o nosso telespectador na entender. realidade, a única questão que cabe realmente, eu não vejo também nenhuma forma, as 2 primeiras de colocar, é que a Constituição, ela não precisa nem dizer o que tem que ser aberto ou tem que ser fechado. Não, tudo é aberto. Essa é a regra. A regra é aberto. A exceção seria para os fechados. Tem que ser aberto. A exceção é para o fechado.
é que nem você vai acontecer em algumas questões do direito penal, por exemplo, ou da justiça da família, que aí você vai ter fechado. Você tem o processo, o procedimento, ele fica sigiloso. É a mesma coisa que acontece. Por um motivo específico, para você ter uma privacidade da família, então numa vara de família, colocando analogicamente, você tem os processos de família, eles são sigilosos. Por uma questão que aí a lei coloca dessa forma. Uma questão de intimidade, a vida privada das pessoas. Né? Então, a Constituição é muito clara nesse ponto. E ela não precisa explicar cada coisa. Ela é contrário senso, na realidade. Bom, se ela explica o que tem que ser sigiloso, todos os demais ritos devem ser abertos por uma questão de publicidade. Aliás, a nossa maior questão da democracia, a possibilidade da democracia, é justamente a transparência. Talvez a palavra que mais traduza é transparência, publicidade, que as pessoas... Divulgação, informação, que as pessoas possam ver o que está acontecendo. Tanto é que era muito estranho quando você tinha aquela votação que era prevista na Constituição, da votação para a expulsão, para você retirar um parlamentar, que a votação era secreta. Caçar o mandato? Caçar o mandato. Que daí foi feita aquela PEC, há bem pouco tempo. Aliás, uma das melhores coisas que as manifestações fizeram foi justamente essa. Voto em aberto. Voto em aberto. Para você poder ter. Foi uma PEC, ou seja, foi um projeto de emenda à Constituição. Que nem precisaria, de acordo com o que você está explicando aqui. Não, precisaria porque ele tinha, era uma exceção, ele dizia que tinha que ser fechado. Mas para caçar um deputado que eventualmente cometeu algum crime, sim, mas estava previsto. Ou seja, a Constituição dizia que tinha... Mas devia ser mais do que aberto, porque deveria ser mais do que aberto. Mostra que a própria casa está cortando na carne e está querendo separar quem presta e quem não presta. Você tem uma série de garantias para o próprio parlamentar, né? Para ele poder, ele representa você. O parlamentar ele representa a população. Aliás, uma historinha que é interessante as pessoas mais didaticamente entenderem, né? O Senado, a cúpula lá no Congresso, ela é para baixo. E da Câmara é para cima. Então, eu não sei se nem é verdadeira essa história, mas é a história que se conta. Que a intenção do Niemeyer... A intenção era justamente a cúpula para baixo, porque o Senado ele representa a terra. O senador ele representa o Estado. Ele representa a terra. Então, ele é voltado para a terra. E a Câmara, ele a representa todos. As pessoas, para cima. Então tem essa questão de alguns... Simbólica. Símbolos, que são... Não sei nem se é verdadeiro esse símbolo. Foi uma coisa que é contada em Brasília quando você vai visitar o Congresso. Tem uma própria metáfora. Não sei se nem se é verdadeira, porque às vezes a pessoa conta muita coisa e nem sempre é. Nem sempre que tudo que é contado é verdade. Senhores, mas tem uma outra situação que também ameaça o mandato da presidente Dilma, e aí junto com o vice Michel Temer, que é... do TSE. O processo que tem no Tribunal Superior Eleitoral, que aí sim pede a anulação, ou a cassação, melhor dizendo, da chapa Dilma Temer. O senhor podia me explicar isso, doutor Aldo? Aliás, esse julgamento, por ordem do relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes, acontecerá amanhã, se não me falha a memória. Essa pergunta não foi em vão. Já para que, enfim, que se esclareça. Que tem que se esclarecer. Algumas vertentes políticas, por exemplo, a da ex-senadora e ex-candidata a presidente Marina Silva, ela é contra o impeachment, mas é a favor da cassação da chapa no Mas olha que interessante, né? Eu acho que muitas pessoas hoje já estão falando sobre Câmara, 2/3, Constituição. Então, essa provocação ela é saudável para a população. Quando nós começamos a entender as regras da nossa democracia, o argumento do golpe, ele cai por terra. Ele fica pueril, porque as pessoas começam a entender que há um regramento. Há um regramento firme, inclusive. Né? Há tanto um regramento, e já não se fala mais em golpe, que a preocupação do governo agora é criar uma lei que não existe. Com essa interpretação que está sendo enviada para os ministros do Supremo Tribunal Federal por conta da liminar dada pelo Fachin. O governo, em uma das situações, ele diz o seguinte, inclusive, nas suas manifestações: mesmo que aprovado pela Câmara, porque para o governo ele já dá como certo que a Câmara irá abrir o procedimento do impeachment, irá encaminhar para o Senado, ele fala o seguinte: olha,
Mesmo assim, cabe ao Senado, à mesa do Senado, dizer se acolhe ou não essa denúncia na Câmara. E o Senado, com a sua resposta à Câmara, aliás, o Senado, para o governo, tem sido o grande aliado. O seu grande aliado, porque o Senado, nesse sentido também, pelo que eu li, está dizendo que o Senado não irá simplesmente chancelar o que a Câmara está dizendo. O presidente Renan Calheiros já Data máxima claro. vênia, não é isso que fala a Constituição. A Constituição fala que por 2/3 da Câmara, acolhido o parecer da comissão, pela abertura do procedimento do impeachment, o Senado sim abrirá. Não há essa condicional... Não há uma nova análise do Senado. Exatamente. Né? O processo aberto na Câmara vai para o Senado. O que ele vai ter que fazer é votar. Mas votar. abrir já tá lá dentro. Então, o processo só muda de casa. Por que isso? Porque a abertura... pela Câmara. A abertura no Senado, autorizada pela Câmara, pela votação do relatório que será feito pela comissão, com a abertura no Senado, há o afastamento da presidente de suas funções. Dias. E o afastamento poderá durar somente 180 dias. O procedimento de impeachment, ele pode durar mais que isso. Só que se ele durar mais que isso, a presidente retoma as suas funções. O que é muito difícil de acontecer caso venha... Porque se ela perder 180 dias, são 6 meses, é bastante tempo. Então, daí entra o Michel Temer. Aí ele vira presidente. Mas olha só... Nesse caso, então, entraria o vice. Sim, a presidente afastada, Michel Temer... Mas a preocupação é tanta com o procedimento já existente na Constituição que o governo, creio eu, os defensores do governo, aqueles que são contra o impeachment, pararam de falar na questão do golpe e estão tentando dar uma interpretação legislar dentro de uma eventual lacuna. Nesse caso, especificamente, não há lacuna. A Constituição ela é clara. Aberto o procedimento no Senado, imediatamente tem que ocorrer o afastamento da presidente. Só retomando a questão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, então está previsto para amanhã a votação, pelo menos é assim que está sendo divulgado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, se houver a cassação da chapa, né, composta pela presidente Dilma e pelo vice-presidente Michel Temer, aí nós teremos outros temperos nessa discussão política até o momento. E aí essa cassação ela aconteceria por conta do quê? De utilização de verba na campanha oriunda de situações ilícitas. Há uma defesa, pelo menos o Michel Temer, doutor Michel Temer, que ele é doutor em Direito Constitucional, como ela é uma questão nova, ele está dizendo, olha, tanto o presidente, a campanha da presidente, como a campanha do vice-presidente, elas têm CNPJs distintos. E, ao que tudo indica, a campanha do vice-presidente CNPJ do vice está ok, está corretíssimo. Essa é a defesa, essa é a linha de defesa dele. Eu confesso que eu estou curioso para saber, porque esse é um tema novo, qual será a interpretação dos ministros do TSE quanto a essa questão onde a eleição do cabeça, do majoritário, que puxa o vice... Sem a eleição do majoritário, o vice não entraria, né? Não é? Sem o principal não há acessório, mas o acessório na sua campanha estaria, nas suas contas estaria ok. Agora, uma curiosidade. Vocês acreditam que amanhã, como que o TSE deve se posicionar? Porque se caça a chapa Dilma Temer, há possibilidade de recurso ou não há mais como recorrer? Há recurso para o Supremo Tribunal Federal. Certo. Se eu tivesse que apostar, eu nem sei, aliás, aposta. Há um jogo popular que eu nem sei como funciona, se é gato, se é cachorro, eu nem sei como funciona, não tenho esse hábito, mas eu acho que amanhã não acontecerá um julgamento definitivo. Eu acho que algum ministro irá pedir vista amanhã no TSE. Seria algum ministro tipo alinhado com, por exemplo, porque aí a gente pode ter uma pedida de vistas tanto para quem pende para o lado da presidente, como politicamente, né? Como para quem pende para o lado do vice-presidente. Ele pode querer segurar essa carta na manga, vamos pensar politicamente. Como fez Eduardo Cunha. Não é nem certo pensar dessa forma, se ele ministro, ele julgar tecnicamente. Mas vamos pensar aqui maquiavelicamente. Vamos pensar maquiavelicamente. O cara pode falar, bom, vamos segurar isso aqui e ver o que acontece com o impeachment. Se o impeachment correr, beleza, a gente deixa parado isso aqui, a discussão já não vai correr mais. Se o impeachment travar por algum motivo, a gente usa essa outra carta. Porque eu vejo assim, é bem possível a questão de pedir vistas. Bem possível. Com certeza. É bem provável, inclusive.
Ninguém vai querer julgar isso agora, porque é algo que cria um certo... Porque daí, veja como seria bom para o país, né? Se resolveria o problema. E o TSE, de alguma ele é presidido pelo Toffoli. Sim, por isso que eu falei. Que já demonstrou muitas vezes... Quem pediria vistas ao processo? Ligados ao presidente? Pode ser o Toffoli ou presidente ou tem uma ministra também do TSE que é bem ligada ao PT. Que eu acho que a questão do impeachment no Supremo ela é muito mais importante nesse momento político nacional do que o do TSE. Se nós sairmos perguntando para as pessoas, até as esclarecidas, o que está sendo julgado no TSE, elas talvez não saibam. Porque o impeachment, cá entre nós, ele está mais... Tem um outro... Ele está mais em evidência, ele está mais... está interessando mais as pessoas. Até porque na memória recente do brasileiro a gente tem a questão do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Que foi recente. Na década de 90, não é? Recente, porque não se cria, a não ser por Partido dos Trabalhadores, um impeachment a cada ano, como eles faziam quando eles eram oposição, né? Mas tem uma coisa que eu queria colocar, que eu acredito muito seja muito importante. Se você pensar nessa forma de você utilizar golpe, que eles falam do golpe, eu não vejo como golpe, mas eu vejo uma manipulação, que eles não querem falar, nunca falariam isso abertamente. Ou seja, o pessoal do Partido dos Trabalhadores não colocaria isso abertamente, porque ia criar uma briga muito grande com o vice-presidente, que é o principal interessado. Mas eu vejo que as pessoas estão, o pessoal do PT, está vendo não como golpe, mas como uma manipulação por trás do Michel Temer, junto com os seus aliados ali do PMDB, ele presidente do PMDB, para a retirada da presidente Dilma. Aí sim, eu acredito que realmente tem uma manipulação por trás, de uma forma até cordial, mas de uma forma tentando retirar. Porque aí, então, diante desse argumento, isso até desmentiria o que a própria presidente disse, que na avaliação dela, o centro, a motivação do impeachment partiu do PSDB. Então ela não assumiria que dentro da própria casa, o golpismo está dentro da própria casa dela, digamos assim. A carta do Michel Temer deixa muito claro isso. Que ele está interessado na cadeira dela, na realidade. E outra, só para a gente esclarecer essa questão de golpe, a gente já vai fazer o break, eu acho que golpe é é um termo muito pesado. Golpe é golpe. Golpe é pegar e retirar ilegalmente. Ilegal. Exatamente, uma coisa à força, uma coisa contra a vontade da maioria, e não é o que acontece. Não. O golpe, por exemplo, aconteceu contra o ex-presidente João Goulart, não vamos entrar no mérito aqui, mas houve um golpe, ele estava... eleito, queria fazer as reformas de base que data vênia, como diria o doutor Aldo, até hoje não foram feitas, né? A reforma agrária e entre outras, e saiu por conta de um golpe dado pelas Forças Armadas aliadas ao poder mais ligado à direita. Na realidade foi os Estados Unidos, a América Latina inteira. Operação Brother Sun, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente até pode voltar nessa questão histórica, mas o TV Com Debate volta em instantes. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza, você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo.
sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. TV Com Debate ao vivo nesta segunda-feira, já está de volta, 14 de dezembro. Hoje nós recebemos o advogado Aldo Santos Pinto e João Vilela. Senhores, algo mais em relação a impeachment? Já derrubamos aqui o argumento bem inconsistente dessa questão de golpe. Existe essa questão do TSE, mas eu também acredito, como vocês, que isso vai ser prorrogado. Alguém com certeza vai pedir vistas do processo para se deixar o mais importante, que é o impeachment, correndo. Sem dúvida. Mais alguma questão a se destacar em relação a essa questão? Mais uma questão para se tratar a esse assunto? E aí eu já emendo. A história mostra que nós temos que ter uma boa relação com os vices. Os presidentes têm que estar muito bem relacionados com os vices. Porque, como disse a colega Eliane Cantanhede, em pauta da Globo News, segundo ela, e eu acredito que isso também tenha tido um peso político principalmente, Fernando Collor só entrou realmente numa espiral decrescente quando o Itamar rompeu com ele. Exatamente. E aí passou para o outro lado e realmente o presidente aí ficou sozinho. Ficou com, se não me engano, 3 senadores só, que chamavam da tropa de choque do presidente Collor. Vocês acham que há alguma semelhança em relação a essa situação, falando agora de Dilma versus Temer? Nesse assunto impeachment, se me permite, no momento em que o ministro Fachin deu a liminar, suspendendo o avanço dos trabalhos, mas mantendo tudo aquilo que já havia sido feito, eu fiquei preocupado com as declarações que estavam sendo interpretadas como a criação de um rito do impeachment. Mas logo na sequência, outros ministros também já adiantaram que a intervenção, a interferência do Supremo Tribunal Federal deve ser mínima. E já disseram, inclusive, o seguinte, que no dia 16, se algum ministro pedir vista dos autos, os demais já irão declarar o seu voto. Para tentar anular essa vista. Não, já para dizer o seguinte, olha,
o Supremo Tribunal Federal, talvez pela sua maioria, porque se um pedir vista não vai ter unanimidade, vai se posicionar desta maneira. Por quê? Porque esse problema é um problema inicialmente da Câmara. É um poder... Não é um problema do judiciário. É um problema político. E eu acho que se isso acontecer de fato, ou seja, não houver manobra, porque o ano jurídico encerra agora, dia 18, imagina que um pedido de vista obrigatoriamente levaria esse julgamento para o ano que vem. Ou seja, os outros ministros só poderiam se manifestar no ano que vem. Na próxima sessão. Então, eu achei, já fiquei mais tranquilo com relação a essa análise do Supremo, no sentido que se algum ministro pedir vista, os demais já irão declarar o seu voto. E aí, não sei se isso foi um recado, se foi uma direta, o ministro Fachin então já falou que vai entregar o seu voto, o seu parecer, antecipadamente para todos os colegas, para que ninguém alegue que não teve acesso ao voto na íntegra. Então, esse ponto achei importante, embora eu não vou me surpreender, como eu disse aqui, se em algum momento houver, por maioria, a anulação da comissão que foi eleita com o voto secreto, e essa comissão é aquela que irá fazer o relatório, que será então submetido à votação na Câmara dos Deputados. Nesse primeiro ponto, vocês acham como é que está o equilíbrio de forças no Supremo? Vocês acham que nesse primeiro ponto, que é a questão do voto em aberto, mesmo que o relator não se manifeste, vocês acham que o Supremo vai se posicionar a favor ou contra? Em relação ao voto aberto? Não, em relação ao que o doutor Aldo passou, que se algum ministro pedir vistas, eles automaticamente... Não, eles vão declarar que tem que refazer de novo. Vai ter que refazer com voto aberto. Eu não vejo grande possibilidade contrária a isso. Se mantém o rito de impeachment, porém, mas se anula... Há uma saída de se manter, porque o regimento interno... Claro. O regimento interno, dessa forma, autoriza que o presidente escolha o modo como foi feita a votação, indicando que o Congresso deverá, então, elaborar uma lei específica quanto a isso. Há essa saída. Embora, como eu já disse, o mais plausível... Questão, né? Mas aí há a omissão, né? É a omissão da Constituição. O mais plausível é que, por conta de que, em alguns pontos, a Constituição indique a votação secreta, o mais... Acho que não será surpresa, como eu disse, a anulação dessa comissão. Eu vejo como eles vão anular essa comissão, e a saída vai ser fazer em voto aberto, que aliás eu acho muito melhor. Não é por nada, não. Nós não teríamos aquela cena de selvageria que nós tivemos o desprazer de assistir ontem, de deputado dando cabeçada no outro, de deputado ameaçando o outro, você não vai votar, eu que deixo você votar, você vai votar quando eu quiser. Uma bagunça. Na realidade, a presidente está encurralada, ela está tentando manipular, usar o governo, inclusive, usar os artifícios do Estado para retirar pessoas que hoje estão em cargos Demitiu o vice-presidente da Caixa Econômica indicado pelo do Correio. II. Do Correio. Dos Correios? Não foi da Caixa, foi do Correio. Não foi da Caixa? Segundo as informações da mídia, foi... pelo menos só se eu estou equivocado, mas se não me engano foi vice-presidente da Caixa. Do Correio foi do Eduardo Cunha, ela demitiu. Quer dizer, já não devia ter nem contratado por ser Eduardo Cunha. Exatamente. Se essa a referência que ele tem apenas... Nem do Eduardo Cunha, nem de ninguém. Porque o posto tem que ser preenchido... Alguém técnico. Exatamente, com a capacidade técnica do esse que é o grande problema, pessoa. Talvez. E aí vão ter desde o menor município até o governo federal, utilizando essas manobras políticas. Na nossa cidade, por exemplo... O apadrinhamento político continua. Na nossa cidade é muito claro isso que acontece. Exatamente. E nas cidades ao redor também está muito parecido. Mas na nossa cidade é o mais claro de todos, do meu ponto de vista, é justamente isso. Você pega o professor Fabião, vou ser claro por nomes, assim, que gosto muito dele, tenho um respeito por ele muito grande. Foi candidato a prefeito, mas hoje ele pertence ao quadro do prefeito. Então, como você concorre contra alguém e depois vai estar junto com esse mesmo alguém que você foi contra? Então, quer dizer, é algo estranho. E até nas eleições, num embate... Estou dando o exemplo dele, mas todos estão assim. Sim. Na Hoje realidade, nós não temos oposição. Não temos oposição. Não temos oposição. Então, na realidade, nós vamos ter oposição do PT, que vai sair um candidato do PT, mas que a gente sabe que a possibilidade é muito pequena. Nós vamos ter aqueles opositores já tradicionais, PSTU, PSOL, talvez, que são aqueles tradicionais que também a chance de chegar lá é muito pequena.
e todos os outros é feito um acordo. Né? Vamos fazer um acordo e sai praticamente com uma chapa única. E não é bom para a democracia isso. Exatamente. Independente da qualidade, do tipo, de gostar ou não gostar da administração ou não, isso não é bom para a democracia. É a mesma coisa que acontece em São Vicente, por exemplo. Que estão 10 pessoas correndo para a prefeitura, mas todos são do mesmo grupo. Como acontece Todos em São os Paulo, 10. no estado de São Paulo. Não, exatamente. O governo Mas PSDB está todos se os 10 de eternizando São aí no poder. Vicente, então 10 candidatos a prefeito hoje, entre aspas, que você não pode se declarar candidato ainda. Mas os 10 são do mesmo grupo, vêm do mesmo balaio, vêm Vem da mesma barriga. da mesma barriga. E um briga com o outro, mas continua a mesma coisa. Sim. Então não é saudável isso para uma administração. Nós temos que ter a oposição coerente, consciente, responsável, mas nós precisamos ter oposição que faz parte da democracia. Até porque toda unanimidade é burra, como já dizia Exatamente. Nelson Rodrigues. Exatamente. O ex-ministro Paulo Brossat, no livro dele, na obra que fala sobre impeachment, ele fala que o impeachment é um instrumento de avanço da democracia. Porque com essa discussão toda, pelo menos todos nós sabemos quem é quem nesse jogo. Eu comentei agora, aliás, no último episódio que nós estávamos juntos, eu disse que eu li um texto, se não me falha a memória, do New York Times, e que eu gosto de alguns assuntos ligados à administração. E eu gosto porque eu escuto, aliás, eu vejo, eu leio e eu escuto também em algumas palestras pessoas que trabalham muito melhor com o dinheiro, com suas finanças que eu. Então, eu gosto de aprender. E me chamou a atenção a análise feita por um senhor chamado David Sayers, e me chamou a atenção porque ele trabalha com uma carteira de clientes voltada para a América do Sul, para a América Central, e ele administra, como eu disse, 200 bilhões de dólares. Então eu achei interessante, eu achei que eu poderia aprender alguma coisinha com ele, porque certamente ele trabalha com um pouco mais dinheiro que nós três juntos aqui. Um pouquinho só. E a análise que ele fala é o seguinte, ele continua acreditando no Brasil, ele continua indicando para os clientes que ele administra que continuem com o Brasil, não saiam do Brasil. Mas ele entende a saída do Brasil porque o Brasil ele está com a presidente da República com esse procedimento de impeachment. O vice também nessa questão do TSE. O presidente da Câmara também tem investigado por contas na Suíça. E tem essa questão já no tribunal, no Conselho de Ética. O presidente do Senado, Renan Calheiros, junto com outros acusados, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Nós temos o senador da República preso. Quer dizer, esse ano o Brasil não andou, ficou acéfalo, não teve cabeça comandando. O pior, além de não ter andado, andou para trás, né? Então, aí você imagina, mais grave, né? Você imagina um cidadão que fala, eu tenho minhas moedas aqui no Brasil. E o Brasil andou quantos? 16, 18, 20 anos para trás? Mas você está falando uma questão de administração. Um empresário hoje, um médio empresário, que vai investir, por exemplo, R$1 milhão na nossa cidade. Ele vai abrir uma empresa na nossa cidade, vai abrir alguma coisa na nossa cidade. R$1 milhão é muito dinheiro, mas empresarialmente falando, é uma quantia até baixa. Bem baixa, por sinal. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai pensar, eu invisto isso em LCI, CDB, qualquer cacareco que tenha, que você pode, eu chamo de cacareco porque são formas que você não vai produzir nada. Não vai gerar Você vai colocar com toda tranquilidade seu dinheiro lá e vai ter uma renda fixa por mês. Se você colocar, hoje você consegue, em alguns bancos, até 17% limpo. Isso é R$170 mil, esse R$1 milhão. Quanto? 170? 170 mil. Para ele retirar, bom salário, colocando esse R$1 milhão, que é, como eu falei para vocês, é um valor baixo, empresarialmente falando, para você investir. Ele ia contratar funcionários, ele ia fazer gerar a cadeia produtiva, ele ia fazer gerar a economia local, ele ia melhorar a situação. Será que ele vai pensar um pouco melhor? Ele não vai conseguir tirar 170 mil desse R$1 milhão. Com todo o risco que ele vai ter. E a dor de cabeça. Dor de cabeça e um risco brutal, ainda mais no Brasil. Aí ele pega esse dinheiro e coloca no banco. Isso gera um processo negativo para o país. Porque a pessoa tem que fazer o dinheiro girar de uma forma positiva, contratando pessoas para trabalhar, fomentando a economia, melhorando a região do entorno. É essa que é a função. É o trabalho que faz crescer um país. E não a especulação pura e simples. Então, a especulação hoje vale mais a pena quem colocar um papel
calcular. Vejam, se você tiver 1 milhão, você vai pensar em comprar uma franquia que seja, montar uma empresa que seja, ou você vai colocar isso no banco, você vai gerar 170 mil reais nesse ano, sem o menor risco. Diante do que o Dr. Aldo colocou, eu não culparia esse... Não culparia. Imagina você ter Ele está sendo adequado, ele está correto. Um dinheiro de uma vida toda, economias de uma vida toda, você tem que decidir. E aí ele conclui esse texto, um texto curto até, ele conclui da seguinte maneira: o que o Brasil não poderia fazer era o que vinha fazendo. Vai ter ou não vai ter procedimento de impeachment? Um fulano vai ser preso ou não vai ser preso? Então, essa deflagração desse procedimento de impeachment, pelo menos mostra para o investidor que o país é sério, que o país está apurando, que o país está punindo. Quantas pessoas aí do mais alto gabarito econômico estão presas por conta da Lava Jato. Então, isso a longo prazo mostra para o investidor que o Brasil é um país sério, é um país que não tolera mais corrupção, que não tolera mais esse tipo de toma lá da cá, de modo de se conseguir uma conta pública. Então, só para concluir, ele fala o seguinte, que o Brasil, se tomar uma medida já, veja, isso independentemente do resultado do impeachment, porque quem está do lado de fora do país não quer que a Dilma saia ou que a Dilma fique, quer que se apure, quer que se resolva. Quer que tenha uma estabilidade, uma mínima estabilidade. Que mostre seriedade no trato. Uma mínima segurança. Então, olha, há problemas, mas o país tem regras. Isso. Então, nesse texto ele fala que o Brasil irá retomar, se hoje ele resolver essa questão, hoje, é claro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, irá retomar um pouco mais de credibilidade em 2019. E aí esquece essa história de rebaixamento de nota, disso, daquilo, porque no nosso dia a dia, nota que rebaixa não é isso que importa, o que importa é se a gente está com dinheiro no bolso, se a CPFL está alta ou não, conta de luz está alta ou não, se tem água ou se não tem água. Você vai poder comer, né? Isso é o que importa, isso é o que faz o clima político para a deflagração de um procedimento de impeachment. Antes, quando os imperadores romanos queriam ter a população ao seu lado, eles davam pão e circo, né? Comida, planeta circo e diversão para o povo. Ultimamente, nós não temos nenhum nem outro. Pois é. A diversão eles dão com esses... com essa troca de sopapo todos os dias na televisão, mas o pão está faltando, está fazendo muita falta. Mas não é uma diversão, é um drama na realidade, né? Não é tanta diversão assim. Mas eu vejo que essa questão econômica, nós estamos perdendo o fio da meada na questão econômica. Nós somos um país hoje caro, um país pouco produtivo. Extremamente caro. Eu falei até no último programa que um americano vale 4 brasileiros em produtividade. Então, isso é um custo altíssimo que nós temos. Nós temos que lembrar que hoje o transporte marítimo ele está extremamente barato. Então, compensa hoje para um norueguês ele ter o bacalhau da Noruega sendo cortado por um chinês, que é mão de obra mais barata, mesmo que esse transporte 16 mil quilômetros pelo mar, é tão barato esse transporte que vale a pena fazer esse transporte. Ele sai da Noruega e leva até a China para fazer o corte do peixe. Suez, vai até a China, mais barato que no Brasil. É mais barato. Então, do que o norueguês cortar esse bacalhau. Então nós temos que tomar cuidado hoje com essa questão da globalização. Concorrência global. O frete marítimo hoje é baratíssimo. Então não tem essa ilusão, mas é feito aqui, é mais barato porque é feito aqui ou ali. Nós temos que ter um país competitivo, com regras claras, como o Dr. Aldo colocou, com um direito tributário, a questão tributária que é das mais perversas e mais ignorantes, até diria, no Brasil, a forma que é utilizada. Nós temos um direito tributário péssimo, de forma extremamente arcaica e que não a legislação, não a legislação em si, mas o que traz depois da legislação. No meu ponto de vista, é altamente burocrático, difícil. Que permite certas situações... Manipulações, que permite certas empresas... Você veja, a questão da licitação que acontece das empreiteiras que estão na Lava Jato hoje, nós mostrando abertamente o que aconteceu em obras públicas, pode ser o Rio São Francisco, pode ser na Petrobras, pode ser na Copa do Mundo, pode ser nas Olimpíadas. As empreiteiras que estão envolvidas... porque elas acreditavam e acreditam até hoje que é essa forma, pagando por fora para o ente público para dar um jeito e criar um edital de forma que faça aquela mesma empresa seja a única colocada, ou então um conluio entre as empresas para cada uma ser uma vez de cada um, mas são formas
que nós temos que acabar com isso. Nas prefeituras hoje, eu diria que a parte mais difícil de administrar, em administração, é administrar uma prefeitura. E agora a coisa vai mudar muito, porque a Lava Jato fez mudar, a nova legislação está fazendo mudar realmente essa questão de doação de campanha, que as empresas vão pensar agora 2 vezes em doar. Primeiro que não pode, né? Só as pessoas físicas. Mesmo as pessoas físicas vão pensar 2 vezes antes de doar para alguém para ser candidato numa prefeitura, qualquer que seja essa prefeitura. E eu diria que hoje nós precisamos de melhores prefeitos mais do que nunca. Assino embaixo o que o senhor está dizendo. Dentro desse contexto, todos nós aqui iremos lembrar de uma das acusadas, uma das presas nessa questão toda da Lava Jato. Ela diz que sem corrupção o Brasil para. Quer dizer, é uma verdade o que ela diz, mas é uma tristeza terrível, né? A gente ter que admitir que isso é verdade. E um detalhe, a corrupção, ela existe na humanidade, ela é inerente ao ser humano, infelizmente. Porém, quando ele sabe que vai ser punido, quando existe uma punição, reduz aí muito. A pessoa vai pensar 2 vezes. Ó, se eu for, por exemplo, na China, se o sujeito é comprovadamente pego fazendo algum ato ilícito em relação à corrupção, por exemplo, ele vai ser executado, ele perde a vida por conta do a família ato toda de é investigada e tem uma série de punições. E é penalizada também, penalizada, né? Para a família. E não que não tenha corrupção na China, tem muita. Sim. Só que... É só um exemplo. A pessoa pensa 20 vezes antes de cometer alguma coisa, assim como nos países mais desenvolvidos. Você pega um caso clássico agora recente, a Volkswagen cometeu uma fraude para vender mais carro, utilizando uma fraude realmente nos motores. Um chip com relação à emissão de poluentes do diesel, né? Você vê, é inerente uma empresa alemã com toda aquela tarimba de estamos sempre certos, sempre fazendo o melhor, sempre sendo correto. Você confia, você conhece. Você conhece, confia, exatamente. Que talvez seja o melhor slogan até hoje da Volkswagen, que hoje é das alto, né? Mas foi o melhor, sem dúvida nenhuma. E o combo vai ser 3 vezes a dívida da Grécia. Por quê? Porque o governo americano não vai deixar barato. Agora, quem for fazer isso de novo vai pensar umas 200 vezes. Né? Quem teve essa ideia mirabolante de fraudar o chip, o chip, não, a gente fizer assim, a gente coloca assim, ninguém vai perceber. Até a emissão do diesel, né? Do diesel, exatamente. No Japão, por exemplo, o político que é pego se mata normalmente. Comete o harakiri, né? Pelo menos ele tem essa... Num ato final de dignidade, ele tira a própria vida. Então, mas aí nós estamos comentando sobre mudanças, né? Mudança na legislação, mudança no político, e eu já falei isso em algumas situações. A mudança tem que partir de nós mesmos, né? Eu não posso, quando eu falo eu me coloco na condição de brasileiro, eu não posso votar em um cidadão porque ele vai me dar um cargo assim, ou porque ele vai empregar o meu tio, ou porque ele vai me dar dinheiro nas eleições. Então esse tipo de mudança de democracia tem que partir de cada um. Não adianta eu apontar o dedo para a Lava Jato e aceitar já votar na próxima eleição num candidato que me prometeu uma secretaria, ou que me prometeu um emprego, ou 3 empregos para a família. Para o nosso telespectador entender melhor, por exemplo, a gente não pode criticar a Operação Lava Jato e... Por outro lado, se eu sou síndico do meu prédio, eu aceitar ganhar uma comissão de uma empresa que vai fazer uma obra no meu prédio... Essa é a mudança que tem que acontecer. Porque, na verdade, o ato é o mesmo. Não importa se você rouba R$1 ou 1 milhão. O roubo existe. R$1 ou 1 milhão. Você só tem uma diferença de valores. Mas o ato, o crime é o mesmo. Exatamente. Então, a mudança, a meu ver, é essa. A mudança de um modo geral, né? A mudança em cada um, em cada indivíduo. Mas as pessoas já não estão enxergando mais dessa forma que a gente via antigamente. Hoje a coisa está muito mais às claras. Por quê? Você nota no dia a dia da sua cidade do aumento do crime, da falta de estrutura, infraestrutura, a dengue que a gente cansei, até o Aldo sabe quanto a gente brigou em relação a essa questão toda da dengue, da zika, da questão toda, que é uma falta de estrutura do país, sem dúvida nenhuma, de você ter os problemas de segurança que nós tivemos agora na Serra, que é essa brutal. Semana. Hoje, a fila da balsa, você tem 2 horas para atravessar,
com promessas de milhões e milhões, para não dizer bilhões, gastos já com projetos de ponte, túnel, é ponte, inauguração ali, de maquete. É na frente de um lado, é para o outro. Eu já vi na televisão, inclusive, mostrando os carros entrando e saindo. Aquela VLT vai passar, né? VLT. Vai ter para ciclista, para pedestre. Pois Vamos poder ir para o Guarujá a pé. Não, então, justamente, é uma coisa... Então, que as pessoas não estão mais acreditando. O Toraldo colocou isso agora há bem pouco tempo. As pessoas não estão mais caindo nessa. E não podem mais cair, né? Não dá mais para cair nessa. Agora, a gente é enganado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O discurso é bonito. Sim. O discurso é bem feito. O marketing ajuda muito as imagens, né? Imagens aéreas. As escolas estaduais há tanto tempo estarem nessa degradação. Já não era mais para o estado mais rico do país. Não era mais para as polícias, o policial receber tão pouco. Ter tão pouco retorno numa profissão que era para ser tão nobre, e ele vendo se gastar milhões e milhões em outras coisas, na própria polícia militar, mas ele que é o policial que está ali na rua, recebendo muito pouco de troca, porque ele é o Estado. Sim. Ali ele representa o Estado. O médico no SUS, o médico no posto de saúde, com uma dificuldade imensa, que basta olhar, não precisa ser nenhum especialista, ver a estrutura ao entorno, o ambiente. Basta entrar num PS Central, vá num PS Central e não precisa perguntar nada, não precisa ser médico, não precisa ter especialista em administração. Você vê a estrutura que é falha. A nossa Santa Casa com problemas sobrecarregado, com uma dificuldade para pegar o empréstimo do BNDES, mas outros para fazer coisas mirabolantes conseguiram com uma facilidade muito mais. Para comprar iate, para fazer muito mais, para comprar carro importado, por coisas muito menos significativas para a nossa população. E um o que é pior, mandando o nosso dinheiro do BNDES para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para um dinheiro nosso, mas não conseguimos liberar para nossa Santa Casa que atende. Que basta ver as pessoas ali chegando... Salva vidas, né? Sim, você chegando todos os dias, aquelas ambulâncias de tudo quanto é lugar do litoral norte, do litoral sul, as cidades do entorno sem nenhuma estrutura médica. E é isso que nós precisamos. E os vereadores omissos. Sim. Todo mundo omisso. Todo mundo com óculos escuros do Ray Charles. Diante de tantas necessidades, né, quem se candidata ou quem postula uma vaga pública, política... Fica fácil, porque basta prometer tudo. Sim. O que está faltando, a minha opinião, é a organização da sociedade, a organização dos eleitores. Nós não vamos resolver tudo de uma vez. Então, quais seriam as nossas prioridades? Segurança, saúde, educação. E nós, com as prioridades definidas, escolher o candidato, mas não é só escolher e cobrar do candidato, exatamente, pelo menos essas prioridades. O que você prometeu, você não está conseguindo cumprir. E na medida em que essas prioridades estão avançando, outras podem ser incluídas. Sim. Não adianta eu colocar todas no mesmo balaio, porque aí eles vão continuar deitando, enrolando e nada sendo resolvido. Enrolando a população. Senhores, muito obrigado pelas informações que vocês deram, não só a mim, mas acredito que os nossos telespectadores. Prefeitura de Santos, aguarde, teremos uma matéria especial dentro de poucos dias sobre a dengue. Você, telespectador amigo, muito obrigado pela audiência. O TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na quarta-feira ao vivo. Até lá.